Esse vídeo aqui é pra você ficar sabendo do que ainda está em aberto no circo digital e que existem algumas possibilidades que talvez venha uma segunda temporada. Por mais que não tenha sido confirmado nada com a Gooseworks, não tenha sido falado absolutamente nada por ela, ou pela Glitch ou tudo mais, existe até um boato que eu vou colocar aqui nesse vídeo pra vocês entenderem melhor do que tá acontecendo, mas eu acredito que sim, existe sim abertura para fazer uma segunda temporada. Da mesma forma que eu acredito que ter uma segunda temporada de Murder Drones seria bem possível, mas a própria Gooseworks e o Liam, né? Liam é o criador de Murder Drones, ele falou que ele encerrou a história, ele não tem nenhum tipo de interesse em fazer nenhuma sequência, né, uma segunda temporada. E a Gooseworks falou que não tem nenhum interesse também em fazer uma sequência para The Amazing Digital Circus. Por mais que eu ache que esse final me ficou com cara de final de temporada e não final de série. Eu vou explicar tudo isso hoje, você deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá então para o tal boato que eu tenho que falar pra vocês. Desconfiança, eu vou falar quem é. Ela é, se não me falha a memória, ela é a Morgana Ignis, ela trabalha na Spindle Horse. Caso vocês não saibam o que é Spindle Horse é o estúdio da Vivis Pop, que é criadora de Reluva Boss e Hazbin Hotel. Desculpa se eu falei os nomes errados, não é a minha intenção, é só pra explicar quem que é. Ela trabalha lá dentro e ela acabou soltando esse tipo de informação do nada enquanto estava rolando essa apresentação do cinema. Eu não trouxe isso aqui antes porque eu falei assim, não sei se é real ou não, pode não ser real. Então eu falei assim, como esse boato acabou chegando e agora tá com o final do ciclo digital, a galera tá levantando isso de volta, então eu decidi trazer que ela falou assim, ó, isso não é o final da jornada, ó. Esse não é o final da jornada para o Digital Circus. Esse é o final dessa história específica. E aí a galera, vamos lá. Isso não é o final da jornada do Digital Circus, mas esse é o fim dessa história específica. E aí a galera começou a falar, não, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, aquela coisa toda. E a galera tá circulando isso novamente, circulando isso, né, em tudo que é canto, TikTok, YouTube. Então, por isso que eu falei, eu vou trazer o vídeo explicando, porque a própria Morgana Ignis, deixa eu até pegar o perfil dela, que ela tem um perfil no Twitter. E até onde se sabe também, pelo que a galera falou, ela trabalha como brand manager da Glitch, né? E aí a galera falou, não, então vai ter um spin-off, vai ter alguma coisa, né? E isso começou a pipocar de novo, né? Até que ela veio a público falar, né, novamente. Eu vou trazer aqui o que ela falou. Tá traduzido, mas é pra vocês entenderem melhor. Saindo do privado e respondendo a isso, então, que vocês fiquem loucos demais. Nada foi anunciado na exibição. Eu tô literalmente só me referindo a gente continuar fazendo mercadorias, promovendo eventos e atendendo a fã de Digital Circus. Além disso, eu não sei e nada foi revelado. Amo todos vocês. Então, ela falou no sentido mais de que, igual Murder Drones, teve agora recente também mais mercadoria, teve mais outros produtos, né, que acabaram saindo uma segunda leva, que teve novas figuras do N, da J e tudo mais. Então é praticamente nesse sentido, não tem nada confirmado, não tem nada sendo colocado, melhor dizendo. Então, aqui, né, eu falei, a própria Morgana Ignis está aqui e tá mostrando que ela trabalha tanto na Spindle Horse, então onde eu me lembro, e também dentro como é que eu falo? Dentro da própria Glitch também, fazendo parte de mercadorias, né, cuidando e tudo mais. E aí, ela até respondeu de novo, falando, porque contexto da imagem, tava tendo a premiere nos Estados Unidos sobre o The Last Act, né, o ato final, que foi o que a gente viu algumas semanas atrás, que foi, sabe, episódio 8 e 9 juntos no cinema, que acabou juntando todo mundo, aquela coisa toda. Então, ela pegou e tava conversando com a galera que tava nessa sessão, a Morgana Ignis. E aí, ela acabou falando até outra coisa também que é importante. Desculpa, LOL, só queria esclarecer que o que eu estou dizendo no palco não é uma revelação. Vocês todos sabem que eu sou muito teatral demais para não fazer o espetáculo completo de qualquer tipo de anúncio. Então, tipo assim, se fosse realmente algo real, ela confirmaria e também teria alguma coisa dentro do próprio circo digital, ou melhor dizendo, né, das próprias pessoas que trabalham na Glitch, né, pra saber se vai ter um spin-off ou algo do tipo, ou pelo menos alguma coisa que continue, né, o circo ou explique algumas coisas. Dito isso, né, não temos nenhuma confirmação, mas esse vídeo só falando pra vocês, a própria Morgana falou, rapaziada, eu só falei
falei no sentido das mercadorias, não é no sentido de que vai ter uma segunda temporada ou algo do tipo. Por que que o vídeo, então, é tão longo? Porque, pessoal, quero trazer para vocês que o Ciclo Digital ainda deixou algumas pontas soltas, deixou ainda algumas coisas que podem ser exploradas nesse universo, principalmente a parte da CIA. CIA, caso você não lembre o que é a empresa que acabou sendo responsável por criar a inteligência artificial, que é o Caim, e também Bolha, justamente para treinarem, fazer coisas mais criativas, criarem universos, criarem suas próprias coisas com base em, sabe, imagens e filmes e, sabe, coisas da mídia que essas IAs acabaram lendo e aí eles acabaram aprendendo como que faz e como cria essas coisas. Tanto que o Caim é ele que meio que deu o avatar para esses personagens, que são as cópias, né, das suas mentes, aquela coisa toda. E o Caim também acabou criando todo mundo, aquela coisa toda e tudo mais, né? E aí, vocês já sabem disso, que ele absorveu o Bolha, e aí ele acabou virando uma IA muito forte, agora com duas IAs dentro de uma. O que acontece, pessoal, é o seguinte: existe esse negócio da CIA, o mundo, né, continuou, e tem esses personagens que eles acabaram entrando, né, foram escaneados, e o que acontece? Será que a própria empresa ainda existe? Será que a empresa ainda está de pé? Como existe a teoria de que foi tudo no museu, e eles ainda, né, e foram escaneados justamente pela retina no museu, pode ser que essa empresa não exista mais, mas nós sabemos que desde a década de 90, que quando foi criado o Ciclo Digital, né, quando o Scratch junto com o Kinger criaram e programaram o negócio todo, então a empresa pode ter falido em algum momento e pode ter sido um expoente da época e ter parado. Mas é aquela coisa, talvez alguém possa perceber, alguém possa ver e até explicar o que aconteceu com a própria empresa, né? Ah, Cor, mas não é tão importante. A própria Gooseworks falou que o mais importante é a relação entre esses personagens, é a relação deles com o mundo, é a relação deles com as coisas. Eu entendo isso, eu daria total razão pra vocês, 100%, só que existe uma questão. Existe um porém. A CIA, ela foi uma empresa que acabou inovando uma tecnologia, acabou utilizando essas coisas, até o próprio Caim tem noção disso. E aí, meio que ficou esse negócio, tipo, poxa, a gente queria mais resoluções desse negócio, mais coisas do que aconteceria com a empresa, mais coisas do que teria acontecido nesse universo. Como que a empresa faliu? Como que a empresa fechou? Como que ela virou uma parte de museu? Como que isso aconteceu, tá ligado? São coisas que poderiam ter sido exploradas, poderia ter sido falado melhor na própria série, né? Poderia ter colocado um pouco mais de detalhe das coisas reais, que eles fizeram isso, eles pararam a parte final para falar como tem a história de cada pessoa, né, na vida real. A gente viu isso, só que aí eles meio que, a empresa mesmo, e aqui toda aquela história, todo aquele negócio que eles estavam criando uma tecnologia bizarra, uma inteligência artificial capaz de ser um negócio criativo, porque assim, pessoal, as inteligências artificiais que nós temos, tanto de qualquer chatbot que você imaginar, de qualquer lugar, elas não são inteligências criativas, elas são inteligências que geram coisas. Elas pegam coisas que já existem, coisas que estão prontas e formulam compilados dessas coisas. Ah, mas uma mixagem, uma coisa assim, não é uma coisa nova? Mais ou menos. Porque ela não tá criando algo 100% novo. Tipo, ela não tem a capacidade de criar, por exemplo, um desenho novo, algo assim novo, né? Ela pega várias colagens de desenhos que já existem e gera um desenho novo, né? Gera algo com base no que já existe. É totalmente a ideia diferente do Caim e a ideia diferente do Bolha, que eles criam coisas novas, né? Eles pegam alguma base, mas eles criam. É uma IA criativa. Isso ainda não tem tanto. Não existe uma IA que faça algo 100% criativo e tudo mais, né? Outra coisa que ficou, né? Não só então a CIA ficou esse negócio em aberto, não ficou, sabe, essa coisa ainda pra ter resolução, mas eu ia falar até do próprio Jax sendo abstraído. É uma das coisas que eu falei quando eu vi o filme, eu até reclamei e falei assim, acho que poderia ter tido uma coisa melhor pro Jax. A cena dele só, toma um susto, foi abstraído, já gera dúvida, foi ele, foi o Kinger, tudo aconteceu.
eu entendo que gera um choque também, mas eu acho que, mas foi construído já, desde o episódio 7, tá sendo elaborado e tal, mas eu gostaria de ver o gatilho que aconteceu, sabe? Talvez uma coisa que esses personagens tentaram falar com o Jax, tentaram trocar ideia com ele, sei lá, e mostrar um pouco mais de conflito, e aí o Jax abstrai, mostra, né, o corpo dele virando aquele bicho bizarro. Eu queria ver essa coisa disforme, né? Como que gera, né, uma coisa abstraída, porque a gente só sabe que existe, tipo, e fica essa coisa, né, bizarra, cheia de olho, e aí, então, né, fica só lá largado. Eu queria ver a transformação da abstração, eu queria ver como que, sabe, essa coisa é colocada nesse mundo, como que isso acontece. Eu queria ver isso, né? E eu acho que o jeito que foi colocado meio um pouco anticlimático, pelo menos na minha opinião, é algo que eu mudaria até no episódio 9. Mas eu acho que faltou até um pouco mais de elaborar melhor ou de colocar um pouco mais de contexto para os abstraídos no geral, né? Eles sabem que existem, mas nenhum deles tenta resolver, né? E eu acho que é uma coisa que ficou em aberto. Mas eles fizeram um aquário lá e tá tudo bem. Poxa, mas será que eles não vão tentar recuperar ele? Será que não tem como? Até a gente viu que o Caim, ele consegue voltar e, quem sabe, puxar de volta ou fazer algo do tipo. Será que não tem como consertar ou até tentar entrar dentro da corrupção que aconteceu dos arquivos e tentar puxar e fazer alguma coisa nova? Será que... Sabe, é uma coisa que daria pra explorar melhor isso. Daria pra puxar melhor o que poderia ser que eles foram abstraídos e como que eles poderiam consertar isso. Não só, vou jogar aqui no porão e acabou. Não tem mais o que fazer, né? Já era e vida que segue. Porque tem pessoas importantes lá. Pô, tem a Queenie, que também ficou lá abstraída, né? Que é a mulher do Kinger. Tem a própria Ribbit. E tem o próprio Calfimo, né? E agora o Jax. E vários outros que também entraram dentro do circo, que também tem suas histórias e que isso poderia ser consertado, né? Ou pelo menos eles procurarem pra consertar. Isso poderia acontecer, pelo menos, sabe, elaborar melhor. Eu acho que os abstraídos ficaram meio que jogados de lado, né? Fora que até o próprio desenvolvimento do pouco do Jax, por mais que seja meio subtexto, seja alguma coisa do tipo, eu acho que poderia ter sido um pouco mais bem elaborado. Tanto que tem até Zubul, que eu senti que o Caim e até os outros personagens, e a série no geral, deixou Zubul de lado. Deixou, sabe, sem tantas resoluções. É como se já tivesse sido, nossa, resolvido, sabe? Como se todos os problemas tivessem sido resolvidos e já tivesse tudo bem. Sendo que não é bem assim, né? Tem todos os traumas, tem as coisas que aconteceram, tem a coisa de deixar marca no mundo, e meio que só foi colocado de lado e focado mais no Jax, na Pomni. Por mais que eu sei que eles são os protagonistas, mas outros personagens não tiveram tanta coisa assim. Hagatha, por exemplo, não teve mais tanta coisa, né? Não teve tantas cenas, não teve tantas coisas pra elaborar a história dela. Foi meio que, é isso aqui, acabou, isso aqui, acabou, isso aqui, e foi... Eu senti que aceleraram um pouco o processo, né? Não digo que poderia ser filler, mas eu senti que mais uma meia hora poderia explicar melhor essas coisas, poderia colocar um pouco mais de contexto pra personagem. Mas no final explicou e tal. Mas, pessoal, vocês sentem, pelo menos eu senti isso. Sabe que poderia ter um pouco mais bem elaborado? Poderia ser um negócio um pouco melhor? É só uma questão mesmo, não é um negócio que, meu Deus, atrapalhou e agora estragou a série. Não, pelo amor de Deus. É só mais a questão de que existem esses pontos que poderiam ser elaborados nos próprios personagens, as histórias que eles passaram, e eles lidaram isso super bem, né? Tipo, lidamos isso super bem, tá tudo certo, a gente é cópia mesmo de tudo, né? E tal. Só o Jax que claramente não lidou bem com isso e tanto que foi até abstraído. Só que tem a questão dos outros que, entenderam super bem e tudo mais. E aí, e se outros começam a entrar dentro do circo? Se outros também começam a participar e sabe, entrar nessa coisa da parada do circo de novo, o que vai acontecer? Né? Como é que vai rolar esse negócio, né? Como é que vai ser? E aí, novamente, isso abre o espaço para que as coisas estejam talvez um pouco não tão bem resolvidas, principalmente para alguns personagens, mas foi um final que deixa essas coisas abertas, principalmente da CIA, alguns personagens que poderia ter uma relação melhor, ou pelo menos explicar algumas coisas e ter uma parte da história. Eu senti que Hagatha, Zubul, Gengli são meio que deixados de lado, assim. Deixaram ali, não tem tanto, e focaram mais Jax, Pomni e Kinger. Porque esses três são os que mais tem coisa mesmo, né? É o que mais tem informação. Mas tem um episódio inteiro sobre a Gengo, por exemplo. Então, ela teve episódio, a gente achou que cada episódio ia ter alguma coisa focada num personagem, mas não teve. Assim, de Zubul teve pouquíssima coisa no episódio 5. Hagatha teve
quase nada, né? Teve só alguma coisa ou outra, né? Então, se era pra elaborar até melhor a história desses personagens, poderia ter essas coisas novamente, né? E aí, eu acredito que poderia, né, ter mais coisas pro circo desenvolver e até como que o próprio mundo real pode entender essas coisas e ver que esses personagens estão sendo colocados lá, né? As pessoas estão criando cópias lá dentro, né? Como que você saberia, você, ser humano, viria a sua cópia, como que ela tá lidando e presa lá dentro, o que você faria, né? Como que você lidaria com isso e tudo mais. Por mais que o circo digital não foi pra esse lado, mas fica em aberto, a própria empresa fica aberto até como que fica as abstrações, como fica as coisas, né, dos personagens, não digo jogados, mas faltou um pouco. Eu senti que poderia ser um pouquinho melhor, poderia ser um pouquinho, né, mais explorado. E aquela coisa, o circo digital acabou sem explicar, né, principalmente as coisas da CIA. Tem algumas explicações? Tem. Mas, por exemplo, até o próprio Bolha no final, né, que aparece aqui, que o Caim entra nesse conflito e o Bolha, a gente sabe que ele tinha uma personalidade, sabe que ele podia fazer alguma coisa, e aí o Bolha só, né, foi jogado no vazio existencial aí, foi jogado no negócio e, né, pirimpão doce. Ah, mas pô, como que o Bolha vai lidar com as coisas do vazio? Será que pode voltar, né? Porque o Bolha era responsável pela parte mais criativa, né? E conseguia fazer as coisas direito. Como que agora vai ter essas duas IAs? Uma agora tá aceitando o jeito falho que é e tentando evoluir com isso. E o Bolha, que é ainda, tipo, um neném praticamente, foi criado ali em pouco tempo e do nada já foi largado. Como que os caras tomam a decisão de fazer isso e como que foi pra CIA fazer uma coisa dessa, né? São coisas que ficaram no ar. São coisas que, né, igual o Caim vai sortar o Bolha no ar, né, os Siricuticos vai sair voando, e aí fica aquela coisa. Pô, ele é uma IA também tão poderosa quanto o Kane, que pode criar e pode fazer coisas, sabe? E só ser jogado no vazio assim, eu achei meio anticlimático, eu diria. Mas poderia ter até as explicações do que vai acontecer com o Bolha, né? Ele só ir embora pelo vazio existencial dessa máquina que ainda continua ligada nesse museu, né? O que aconteceu, o que pode rolar. E, pô, depois de tudo que o Kane fez passar também, né? Como que o Bolha iria lidar com isso? Eu acho que o Bolha poderia ser um personagem também que continua, que aparece e que até tem o seu próprio arco de redenção e o seu próprio entendimento. Ah, mas é o Bolha é feito pra ser só, eu tô tendo Siricuticos e acabou. Mas é um pouco estranho, porque o Bolha quebrava a cabeça do Caim. Fala que ele era imperfeito, que ele era ruim, que ele era, sabe, a cópia inferior. Vocês lembram do episódio 8? A briga toda que fez o Caim ficar pistoleta, né? Que fez o Caim estourar. Poderia justamente ser utilizado até ter a redenção dele. Por isso que eu falei, pô, precisava de um pouquinho mais de meia hora pra explicar essas coisinhas. Só pra não ter o sentimento de que talvez tenha uma segunda temporada. Talvez tenha alguma coisa, né? É praticamente o mesmo sentimento de Murder Drones. Que agora algumas coisas vão ser explicadas na HQ, né? Vai ter HQ de Murder Drones, eu não sei se já tá saindo, vocês podem até confirmar pra mim. Mas, sendo bem honesto, talvez tenha mais coisas sim de Digital Circus e tenha mais espaço pra essa história andar. Não só pros personagens lidarem com o circo e as coisas que aconteceram, mas também de como que o mundo continuou e esse negócio ainda tá vivo, né? A CIA e a máquina dela tá dentro desse museu ainda funcionando, né? E como que as paradas desses personagens estão lá dentro e como que o mundo real tá vendo esses personagens ainda ligados lá dentro, né? Se é que alguém tá vendo isso e como que isso tá acontecendo, né? É meio que foi focado só puramente nos personagens e tem umas coisas da história que, poderia ter e poderia não ter e fica nessa what if, né? Nessas possibilidades, mas poderia ter a explicação definitiva do que vai acontecer, de como que vai rolar as coisas, né? Enfim, pessoas, comenta aí o que vocês acham que faltou e que muito possivelmente teria uma segunda temporada. Vocês acham que teria? Vocês acham que poderia existir? Comenta aí que eu quero saber. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.